Oi, pessoal. Meu nome é Juliana Floriano. Eu sou formada em Artes Plásticas, História da Cultura e da Arte e Teatro pela UFMG. Bom, eu trabalho na área de figurino, de cenário, de criação e produção já faz uns anos, né? Já tem um tempinho, cerca de uns 20 anos por aí. São áreas que costumam estar assim interligadas e de uma forma ou de outra a gente acaba se envolvendo com várias delas durante a nossa formação. Bom, além dessas áreas, eu também sou cantora, atriz, musicista. Eu já fiz diversos figurinos para espetáculos de teatro, artista solo, performances, espetáculos circenses, festas populares, musical. Bom, eu não vou me estender muito aqui sobre mim, né? Na verdade, esse é um pequeno resumo das atividades com que eu trabalho, porque a gente vai ver daqui a pouco que todos os nossos conhecimentos, mesmo aqueles, né, que não se enquadram muito na área artística, eles serão sempre bem-vindos, gente. E com certeza eles vão acrescentar muito na produção, né, no sucesso de um figurino. Isso porque, pessoal, pode ser que um figurinista ele tem experiência em áreas completamente diferentes da área artística, como, por exemplo, economia, psicologia, marcenaria, artesão, acupuntura, iluminação, pedreiro, jardineiro, etc, etc, etc. E com certeza essa diversidade vai levar características únicas para o trabalho proposto. No meu caso, todas essas áreas que eu citei, elas sempre me ajudaram a pensar com maior diversidade de informações na criação e na construção de um figurino, né, e como transmitir um tom particular a cada projeto. Bom, então vamos lá. Eu tentei organizar e resumir a nossa conversa de modo mais objetivo possível e de modo a facilitar na compreensão de todo o processo. Pois, como eu já disse, né, é uma área com muitas outras áreas interligadas. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando de figurino, né, de vários aspectos da área de figurino e também do profissional do figurinista. Bom, nós vamos fazer uma breve introdução sobre o tema, nós vamos falar também, conversar um pouquinho sobre métodos, etapas de criação, realização de trabalho e eu espero que vocês aproveitem essa breve imersão na área do figurino. Bom, primeiro de tudo nós vamos fazer uma breve introdução sobre essa área fascinante que é o figurino. Em sua forma primitiva, ele surgiu quando foi criado o primeiro teatro na Grécia Antiga, facilitando a interpretação dos personagens com máscaras. Essas primeiras máscaras passavam as emoções primitivas, como alegria, tristeza, raiva, entre outros. E com o passar do tempo, dos séculos, os trajes usados pelos atores começaram a ganhar mais importância. A profissão do figurinista, antigamente, ela não existia com essa especificidade que a gente conhece agora, né? Ela acabava se misturando com outras profissões da área teatral, como um ator, com o diretor, com o produtor. Então, o que aconteceu foi que essas áreas que eu acabei de citar são áreas de personalidade forte, né? Traços bem característicos e que nem sempre combinavam uma com a visão da outra. A visão do diretor, com a visão do ator, com a visão da equipe de produção. Esse conflito de interesses criou a busca pelos artistas especializados em figurino, que se tornaram os profissionais capazes de transmitir a ideia do roteiro, da cena e da personalidade de um personagem para uma vestimenta. Então, gente, esse é um pequeno resumo, bem pequeno mesmo, viu, gente? Para dizer que o figurino é uma área de teatro que muitos já ouviram falar, conhecem e já viram em algum espetáculo. Mas que boa parte do público não faz ideia nem imagina o quão é trabalhoso o processo de criação e produção de um figurino. Existe uma certa curiosidade em relação à área de figurino, até porque boa parte do trabalho é invisível aos olhos da sua plateia, ou seja, ele acontece ali nos bastidores, a produção acontece pelas mãos de diversos outros profissionais
e muitos não imaginam a dimensão de uma produção dessa. E o público acaba visualizando o projeto já finalizado, lá no palco, ou seja, lá na cena. Bom, para isso nós costumamos fazer uma pesquisa histórica, visual, imagens, textos, leituras de textos sobre o assunto a ser tratado. Porque dessa forma, essas informações elas irão alimentar a nossa cabecinha criativa, né? E auxiliar no desenvolvimento, na criação e produção de um figurino. Então, feita essa primeira parte, que é de pesquisar e buscar essas referências, a sugestão é de selecionar e organizar todas as informações. Daí vem a pergunta: como vestir um personagem? Bom, pessoal, essa é uma pergunta que sempre fará parte da nossa área. Bom, vestir um personagem, seja de teatro, de televisão, de cinema, música, performance, etc., é um desafio muito grande, não só pela pesquisa, mas pelo trabalho de reproduzir numa vestimenta as informações e características de um personagem. Nós podemos, nesse processo, vestir os personagens com peças já prontas, mais peças criadas, né, acrescidas de peças criadas, ou então figurinos originais e únicos, né, figurinos que foram criados exclusivamente para aquele trabalho. Agora nós vamos começar a falar sobre as etapas do processo de construção de um figurino. Selecionei aqui 4 momentos: o pré-projeto, o projeto, a pré-produção e a produção. Bem, o pré-projeto, como o próprio nome já diz, é a etapa inicial do projeto. Nessa etapa, o figurinista entra em contato com o texto, peça e referências que devem ser analisadas tanto artisticamente quanto tecnicamente. Mas como que seria isso? Bem, essa análise deve buscar levantar algumas informações, como o tipo de gênero do texto, a época, o local, o clima, perfis físicos e psicológicos dos personagens, necessidades cênicas e tempo de troca de roupas. Então, gente, depois de realizado este estudo de texto ou projeto, nós vamos dar início à decupagem, que é simplesmente um resumo dessas informações. Isso pode ser feito cena a cena. Aliás, seria bom até fazer uma tabela dessa decupagem. Bom, pessoal, o que acontece é que essas informações elas podem sofrer algum tipo de alteração de uma cena para outra cena. Por exemplo, numa cena o clima é quente, na outra cena já está fazendo frio. Numa cena o local é uma rua, na outra cena pode ser um castelo. Numa cena o personagem é um pedreiro, na outra cena o personagem já é um rei. Na criação de figurinos é necessário a princípio fazer um levantamento de todas as informações possíveis do trabalho. Essas informações elas vão servir de suporte e de referência para a criação e o entendimento da composição visual do personagem. Estas são informações relativas à parte técnica do texto ou roteiro de espetáculo. Essa tabela de decupagem ela vai ajudar muito na visualização dessas informações. Outro item importante que devemos definir é a paleta de cores que pretendemos usar. Ela pode estar conectada simbolicamente com as mensagens que o espetáculo quer passar, ou também com a personalidade de cada personagem. A pesquisa de materiais, ela também pode ser feita nessa fase, viu, pessoal? Tecidos, tintas, pigmentos, colas, aviamentos, etc., né? Bom, eu acho que aqui nós já temos bastante informação, né, sobre o processo de pesquisa de materiais. Que a partir do momento que forem definidos, porque eles vão precisar ser definidos nessa paleta de cores, os materiais, tudo isso vai servir de suporte para o próximo momento, que é a criação. Agora sim, a próxima fase é o que chamamos de projeto.
Com isso, chegamos no momento onde o próximo passo é o cruzamento de todas essas informações, de todos os dados levantados até aqui, para poder indicar a poesia contida no momento da criação. Por isso é que essa fase é de grande importância, porque é esse levantamento de dados, de informações feito lá no pré-projeto, é que vai embasar todo o conceito visual do projeto a ser apresentado. Então, pessoal, o projeto aqui nessa fase é onde nós vamos realmente trabalhar com a criação. Como eu disse agora há pouco, deve ser feito o cruzamento de todas as informações que foram levantadas, tanto as visuais quanto as textuais, para poder embasar o conceito de cada figurino. Então, com isso, a gente começa a elaborar os croquis, né? Os croquis é basicamente colocar num papel todas as informações que foram coletadas, né? E selecionadas de cada figurino. Ou seja, nós vamos dar forma, visualizar num papel todas as informações, né? Nós vamos visualizar ali numa folha branca o croquis, a forma final. Bom, eu vou tentar aqui passar para vocês alguns croquis que eu fiz para alguns espetáculos, né? Não sei se vai dar tempo de falar de todos assim, com mais detalhe, mas vamos tentar. Vamos lá. Esse croquis aqui, não sei se está dando para todo mundo ver aqui, ó. Esse croquis, esse aqui também, foram feitos com a intenção de trazer uma certa característica, né, física e também da vestimenta de guerreiros africanos, da cultura africana. Já esses aqui, que também são figurinos mais de época, deixa eu mostrar aqui. Esses aqui, tá vendo? São figurinos inspirados no período colonial, né? Esse aqui é um carregador, né? Uma pessoa, um homem que carrega estandartes. Depois nós temos esse aqui, que é das damas, né? Do período, né? De uma vestimenta típica das damas, do período colonial. E depois nós temos esse aqui também, que é um figurino de um capataz, tá bom? Então, o chicote, então tem uma série de elementos, as cores, a roupa, né, que era uma roupa simples, mas um pouco mais elaborada do que a roupa dos irmãos, dos escravos, né? Bom, depois desse, eu fiz um espetáculo, aliás, eu fiz o figurino para um amigo, né, um figurino que trabalha com palhaçaria. Ele deve estar até assistindo a gente agora, né, Cris? Então, esse foi um figurino para o meu amigo, tá vendo? Dá para vocês verem? Figurino, né, com algumas características. O legal desse figurino é o seguinte, ele foi feito bem pensando no corpo dele, né, na movimentação do corpo, altura, da estrutura física do corpo dele, né? Eu acho que até assim, no papel, dá pra gente reconhecer as características do meu amigo. Então, essa aqui é a parte de frente, a parte de trás. Deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Tá vendo? A parte da frente, a parte de trás. A parte de dentro. Tá vendo? Bom, depois desse, tem esse aqui também, que é do espetáculo que eu fiz, As Feiticeiras de Salem. É um espetáculo de época, do período, né, de caça às bruxas. Não sei se está dando para todo mundo ver direitinho. Esse espetáculo aqui foi pro Grupo do Beco, que eu fiz também. Tá dando para todo mundo ver aí, ó. O espetáculo se chama Se Não Morro de Amores, Morro Vida. Então, esse croquis aqui, vocês estão vendo que até o padrão dele é um pouquinho diferente, né? Mas foi um croquis que eu fiz, assim, durante um ensaio. Então, ele tem os traços um pouco mais soltinhos do que os outros croquis. E esse também, ó, é um croquis do mesmo espetáculo. Ai.
por toda a minha vida. Tá vendo? Eu utilizei até um outro papel assim para poder ver como que seria visualizar um croquis no papel, num papel de outra cor. Geralmente todo mundo coloca, né, faz num papel branco, aí eu queria utilizar uma outra cor de referência. Acho que ficou legal. Esse figurino aqui, ele foi feito para um dos músicos do bloco da Alcova Libertina. A gente fez um carnaval, no carnaval do ano passado, de 2020, a gente fez vários figurinos assim, inspirados na libertinagem, em guerreiros, em mulheres guerreiras também. E esse aqui foi um dos figurinos. E esse figurino aqui, aliás, figurino não, é um adereço, né? É a mesma coisa, olha. Aqui essa estrutura é um boi bumbá. Como seria essa estrutura e o ator dentro dessa estrutura? Como que seria essa forma de sustentar esse boi? Então, começou assim, né? Durante o ensaio a gente fez o croquis assim. E depois, a proposta final ficou assim, tá bom? Dá pra ver, né? Então, pessoal, é importante a gente lembrar que o croquis, ele é uma proposta de figurino, né? Ele ainda vai precisar ser aprovado por toda a equipe de produção, pelo diretor. Bom, eu considero o desenho, né, o croquis, uma das melhores formas, eu, Juliana, considero uma das melhores formas de expressar e ilustrar a nossa criação. Quer dizer, não é a única, né? Mas ela é muito rica, muito prática. E o importante é a gente comunicar a ideia que está aí, né, na nossa cabecinha. E isso pode ser feito além do desenho, através de colagem, de montar o figurino direto no manequim, né? Bom, agora na sequência vem as fases de pré-produção e produção, né? Com a execução dos figurinos. Pessoal, eu acho que até aqui deu para perceber a importância, né, de um figurino bem pesquisado, conceituado, pois essa vestimenta, né, esse figurino, ele vai trazer toda essa visualidade cênica associada à interpretação dos atores e do texto, né? Então tem uma responsabilidade muito grande, que é de ilustrar e transmitir a mensagem que foi idealizada pela direção. Então, todos esses elementos visuais, né, que falamos, o figurino, o cenário, a iluminação, os corpos dos atores, tudo isso deve estar em equilíbrio, pois a proposta visual do espetáculo é um trabalho coletivo, né? E todos os elementos devem estar conectados e comunicar uns com os outros para que essa sintonia aconteça. E para que isso ocorra, é fundamental reuniões regulares com toda a equipe criativa, com a direção, produção, para se discutir os acertos e a definição do projeto final. Nesta etapa também, né, de pré-produção e produção, nós vamos desenvolver toda a logística para poder viabilizar a execução desse figurino. Bom, finalmente chegamos na etapa de produção. A produção, ela realmente só acontece quando a gente vai para as ruas para comprar todos esses materiais. Aqui nós utilizamos todas as informações que recolhemos nas etapas anteriores. O pré-projeto e a sua pesquisa histórica e de referências, o projeto já finalizado e aprovado, a pré-produção com a pesquisa de planilha, de custos e a produção, que é a parte prática da confecção. Então, todo esse material que foi comprado será repassado aos devidos profissionais de confecção e assim que os figurinos estiverem prontos, eles serão recolhidos e encaminhados aos atores.
Então, pessoal, nós chegamos ao final da nossa oficina. Vale lembrar que o figurino ele é resultado de um trabalho coletivo, feito em conjunto. E nós devemos considerar o grau de importância que um figurino tem num espetáculo. Afinal de contas, né? Um figurino, ele é mais que uma simples veste, ele é mais do que uma simples roupa. Figurino, ele conta uma história. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa brevíssima passagem pelo universo do figurino. Grande abraço e até mais!